bem-vindos a mais uma live Panrotas, retomada das viagens, com apoio da R1, que está ajudando a gente nessa transmissão. A gente está ao vivo no Instagram da Panrotas, no Facebook e no portal Panrotas. Mandem suas perguntas, porque hoje a gente vai debater a volta das viagens corporativas. Já podemos chamar de retomada? Que sinais a gente vê que o viajante corporativo já está voltando a viajar? Como trazer essa confiança de volta às empresas, às TMCs, ao viajante corporativo? Então, a gente tem um time de especialistas hoje aqui para mostrar esses caminhos, mostrar o que está acontecendo com viagens corporativas. Vou chamar um por um para fazer parte desse debate, que a gente vai dividir em duas partes, mas já eu explico para vocês como é que vai funcionar. Primeiro, vou chamar nossos convidados, o Diogo Elias, que é diretor de vendas e marketing da Latam. Cadê o Diogo? Aqui. Obrigado pelo convite. Bem, Diogo. Bem-vindo aí. Obrigado. O Edmar Mendoza, diretor da Copastur. Cadê o Edmar? Diretamente de Itu. Tudo bem, Edmar? Bom dia. Obrigado pelo convite, Arthur, família Panrotas, a todos os colegas aqui. Obrigado, Edmar. Eduardo Quina, da JMob, que estava com problema de conexão, conectou. Tudo bem, Quina? Bem-vindo. Tudo bem, Arthur? Estão me ouvindo bem? Ótimo seu som, Jóia, tá ótimo. Tá ótimo, obrigado pelo convite, bom dia a todos, vamos lá. Bom dia. Diretamente de Brasília, Humberto Cansado, da Voitur. Olá, Arthur. Olá, tudo bem? Colegas, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, Arthur. O Gustavo Bernhoff, da LTN Brasil, aqui de São Paulo. Cadê o Gustavo? Bom dia, Arthur. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. E diretamente do Rio de Janeiro, da Solid Gestão e do Reserva, Solange Vabo. Olá, bom dia. Um grande prazer estar aqui hoje. E vamos lá. Vamos lá, a gente quer Obrigado começar... pelo convite. Legal, Solange, obrigado. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, querer saber essa radiografia de viagens corporativas de vocês, né, que estão aí na linha de frente. E na segunda parte, a gente quer que vocês façam perguntas para o Diogo, que acabou de assumir a diretoria de vendas e marketing da Latam, e já num gesto de boa vontade e de coragem está aqui para conversar com a gente ao vivo. Vamos começar, eu queria saber de vocês, né, Diogo? Preparado? Claro, vamos. Vamos começar com você, Diogo. Que sinais aí as viagens corporativas estão dando? O que a Latam está percebendo de retorno desse viajante corporativo? Que segmentos estão dando mais resposta? E, em cima disso, até vocês estão definindo que voos estão voltando primeiro, né? Sim. Bom, para comentar, na verdade, o que retomou primeiro não foi corporativo, né? Turismo que tem retomado mais rápido, ainda a níveis muito baixos, né, comparado à pré-pandemia, mas a gente já vê sinais claros, tanto no fator de ocupação, principalmente os voos do Nordeste, mas falando do corporativo, ainda é muito tímido versus o que estava, né, o que a gente tinha pré-pandemia, principalmente pelas políticas de viagem das grandes empresas. A gente ainda vê grandes empresas, como bancos, consultorias, indústria, ainda com bastante restrição, tanto por gasto quanto por protocolo, mas a gente já vê um movimento das pequenas e médias empresas retomando mais rápido do que as grandes empresas, né? E quando a gente olha o fator de ocupação para frente, a gente já vê sinais de melhoria, tanto no corporativo também, tá? Ainda tímido, mas avançando. Então, acho que isso é importante. Acho que o mais importante é ver essa retomada, falando também com alguns clientes que são específicos aí do corporativo, aí vocês podem comentar também. A gente já vê alguns sinais de melhora, mas a malha ainda está bastante menor do que era antes. Certo, Diogo. Edmar, você está sentindo isso que o Diogo falou, de as pequenas e médias empresas vão voltar mais rápido? Edmar congelou, será? Na hora que eu chamei ele? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então vamos para você, Humberto. Como é que o governo voltou a viajar já? Como é que está Brasília aí em relação às viagens corporativas?
Boa pergunta, Arthur. Primeiro, você me proibiu de fazer merchan, mas eu não posso deixar de fazer o merchan para o Panrotas, né? Sempre inovando, sempre com iniciativas que valorizam o nosso segmento. Gostaria de cumprimentar e parabenizar que nós temos aqui alguns dos 100 mais poderosos do turismo. Temos aí o Gustavo, a Solange, o Edmar, parabéns, são pessoas que fazem muito pelo nosso segmento. Não posso deixar de mandar um abraço também para o nosso presidente, Carlos Alberto de Sá, que está se recuperando de uma cirurgia em São Paulo, incansável pelo nosso segmento, uma pessoa que fez muito e ainda continua fazendo e vai fazer, tenho certeza disso, nos próximos anos. Você sabe que nós temos uma participação bastante expressiva no segmento do mercado corporativo governamental, apesar de atuarmos também no mercado privado. O mercado governamental está reagindo muito lentamente, Arthur. Foi muito sensível, né, para a gente a inércia do governo. O governo, que deveria ser uma mola impulsionadora dessa retomada, não tem sido. Isso nos surpreende bastante. E ainda vem com iniciativas de compra direta de companhias aéreas, e isso foge do encontro, né, de promover a iniciativa privada, de promover o emprego, etc. A gente acredita que isso possa ser revisto, estamos atuando junto às associações, né, para que o governo nos enxergue, mas respondendo diretamente à sua pergunta, o governo ele não tem contribuído muito com essa retomada. É uma pena. Joia, Humberto. Obrigado. Kina, sinais de retomada aí do Japão ao Brasil, como é que está a retomada das viagens corporativas? Já vê algum sinal? A gente viu uma retomada talvez um pouquinho mais forte no mês de julho, no mês de agosto, Arthur. A gente vinha de um patamar muito baixo, né? Como todo mundo, logo no comecinho da crise, os volumes caíram virtualmente a zero, né? Ficou com um volume bastante baixo. A gente sentiu uma retomada mais forte em julho e agosto. E agosto, setembro, a gente já sentiu uma certa estabilização. A gente está hoje rodando com um volume aproximadamente de algo como entre 20% e 25% do volume pré-crise, pré-pandemia. Talvez um fato bom para a gente é que a gente identifica que nesse período aproximadamente 70% dos nossos clientes eles tiveram alguma compra. Apesar de estarmos na pandemia, 70% da nossa base de cliente eles compraram, mesmo que tenha sido uma única viagem, uma única estadia, houve compra, né? Mas em termos de volume geral, a gente está hoje entre 20% e 25% do pré-crise. Algum segmento está dando um sinal mais forte do que os outros, Kina? Nos nossos top clientes, obviamente, a gente tem alguns segmentos se destacando, né? A gente tem as empresas ligadas à área de óleo e gás, empresas de serviços essenciais, né? Utilities, elas também têm se destacado. Empresas que trabalham a parte de indústria, de commodities, indústrias de bens de capital, elas também sentiram um pouco menos a queda de demanda. Esses têm sido os nossos top clientes nesse período de crise. O restante teve uma queda bastante significativa de volume durante a pandemia. Certo. Edmar, conseguiu voltar? Quais são os sinais aí de retomada na Copaxtur? É bem parecido com o que o Kina falou. O que eu queria ressaltar é que a gente tem muito óleo e gás, né? E na verdade, no óleo e gás, se olha especificamente para esse mercado, ele aumentou, né? A gente teve aí várias plataformas, sondas, que tiveram que fazer quarentena em hotéis. Então, a gente teve casos de hotelaria que a gente teve que abrir o hotel, né? Para deixar lá um número alto de pessoas durante 14, 15 dias direto. E, no nosso caso, esse segmento foi muito positivo. Um outro que tá aumentando, primeiro ele caiu, mas agora voltou, é o religioso, né? Então, as igrejas, as que têm as viagens corporativas, elas voltaram também, e os outros são muito parecidos, né? Serviços essenciais e varejo também voltou bem forte. Certo, obrigado, Edmar. Gustavo, quais são os sinais de retomada aí na LTN? Eu acho que a fotografia é muito similar ao que os meus colegas puseram aqui, né? Eu acho que tem um indicador assim, nítido de que estamos numa curva ascendente. Mês sobre mês os volumes têm sido superiores ao mês anterior e essa tendência a gente observa acontecendo de forma
consistente. Ainda é um movimento muito pequeno, a gente também está em torno de 20%, 25% do nosso volume pré-pandemia, e é uma retomada que, né, não consegue gerar uma tração de fato de impacto, né, no negócio. A gente está percebendo que clientes que têm diretrizes e políticas mais rígidas e que são às vezes colocadas pela casa matriz ou, né, pela políticas globais, ficam mais engessados. Então o movimento a gente está vendo acontecer sim nas pequenas e médias, em que a tolerância a esse risco e essa decisão está muito localizada no Brasil. E eu acho que tem aí um processo de interesse partindo das empresas de compreender e entender como retomar, né? E acho que só essa intenção de querer desenhar uma estratégia de retomada, desenhar e revisar suas políticas, só isso já é um indicador de que existe a intenção futura de voltar a viajar, e voltar a viajar o quanto antes, né? Então acho que esse é um sinal positivo. E para finalizar essa primeira rodada, Solange, o que Reserve, o que a Solid já podem mostrar de retomada de negócio? A gente tá exatamente no cenário que todos colocaram, né? Porque a gente percebe que o corporativo ele tem essa igualdade. Eu costumo dizer que nós todos estamos passando por um processo de aprendizado, né? Estamos todos voltando para um estudo de planejamento. Acho que todas as empresas, não só nós como os fornecedores, mas toda a indústria, todo mundo, todo o mercado em si, está avaliando o que essa pandemia está nos trazendo, qual o aprendizado disso. E as empresas não estão fazendo diferente, elas estão analisando o que realmente elas precisam e o que vai ser o futuro da demanda dessas viagens, né? Como elas vão ser processadas. Então, hoje, o nosso percentual de retorno está exatamente igual ao que todos falaram, entre 20% e 25%, e a gente precisa separar muito bem o que é desejo do que é realização, porque o desejo todo mundo quer voltar, mas voltar vai exigir um monte de situações, um monte de análise, e que a gente percebe que vai mudar, não vai voltar como antes. Então, esse acho que talvez seja o ponto principal desse nosso debate, sobre não se iludir de que o retorno, a retomada, será igual ao retorno, ao volume planejado dos nossos planejamentos estratégicos. Eu acho que a pandemia nos trouxe essa realidade, ela nos traz situações que a gente não vai mais considerar, né? As viagens serão ponderadas com novas políticas, isso a gente vai talvez discutir um pouco mais aí à frente, mas é difícil, porque os valores que estão hoje circulando, os medos ainda existem, a gente precisa avaliar como vamos dar segurança a esse viajante corporativo para retomar num nível diferente. A gente tem que acreditar que não vai voltar ao nível que era antes. Então, eu vou devolver a pergunta que você fez para você mesmo. Como dar segurança a esse viajante nesse momento? Pois é. Então, a gente tem pensado bastante sobre isso. O que realmente vai fazer a diferença, né? Eu acredito que algumas situações, algumas viagens que eram feitas antes não serão feitas, né? Como alguns tipos de pré-reunião em que alguns faziam para fazer uma prospecção. Eu acho que vai existir várias formas, como a gente está fazendo aqui hoje, essa possibilidade de interagir. A tecnologia nos trouxe essa condição. Então, ela já existia, mas ela não era aceita plenamente. E a pandemia igualou, ela passou uma régua e mostrou que é possível. O home office é outra situação. Então, o que eu acredito é que a gente precisa mostrar a eficiência do que o presencial faz de diferença. E aí, sim, as empresas vão começar a demandar mais a viagem, mas uma viagem que tem que realmente ter o seu propósito real para o presencial. Então, a cadeia toda vai ter que se ajudar, né? A gente tem que também entender que não estamos pensando individual, precisamos pensar na cadeia como um conjunto
e todos fazerem um trabalho compartilhado, porque a gente tem que entender que se o cliente viajou mais, ele utilizou mais a companhia aérea, ele utilizou mais a hotelaria, a locadora, todos os serviços, eles estarão sendo um elo que a gente precisa participar e ajudar, e compartilhar informações, né? Não podemos pensar individualmente, precisamos pensar como grupo, para que fortalecemos essa economia como um todo. Acho que a campanha tem que ser todos juntos vamos conseguir passar essa segurança, né? Eu acho que é por aí. Obrigado, Solange. Diogo, o papel da companhia aérea é fundamental aí na questão da segurança, né? Tem muita gente que ainda está com receio de entrar num avião, fazer um voo mais longo, que seja. Como que você vê essa questão da confiança do passageiro corporativo voltar a voar? Esse é um ponto chave, Arthur, porque a primeira coisa que a gente precisa ter é confiança em que os protocolos que as companhias aéreas têm, não falando nem só pela Latam, mas como indústria, a indústria também se transformou desde o primeiro minuto, né? A gente tem reforçado já os procedimentos que a gente já tinha, né, como o EPA, né, que é a circulação e filtro constante do ar a cada 3 minutos, se renova basicamente 100% o ar. Então, protocolos que já existiam e protocolos adicionais que a gente colocou desde o início da pandemia. Então, tem muito menos contato, basicamente a gente está chegando sem contato nenhum, desde o check-in ao desembarque e até, né, serviço a bordo. Também a limpeza das aeronaves, a utilização constante de álcool gel da tripulação e também dos passageiros, constante uso obrigação do 100% de uso de máscara durante todo o voo. Então, tem vários protocolos que garantem, mas o que a gente precisa é transmitir de forma institucional, né? Até começamos uma campanha aqui essa semana com as 4 principais companhias do Brasil, né? Nós, Azul, Gol e a Voipaz, uma campanha institucional que viajar é seguro, né? Que o avião é uma parte segura da viagem. Então, essa é a nossa missão como companhias aéreas, como indústria aérea, porque não só no Brasil, o doméstico, também para o internacional. Claro que o internacional tem um pouco mais de receio, porque, além de tudo, tem uma viagem mais longa e as barreiras dos países, né? Cada país está com uma regra diferente, de quarentena, de acesso, que fecha a borda, fecha a fronteira para estrangeiro ou não. Então, tem mais receio, bem mais receio no internacional, pelo que tem administrado cada país, mas o papel nosso é fundamental nesse processo, né? E aqui não só é o papel nosso, mas também de todo mundo que vende na cadeia, né? Então, das agências também, né, do todo o setor cooperativo, turismo todo, de que viajar é seguro, né? Isso também reforça os protocolos no aeroporto, que às vezes não só está no avião, mas também nos aeroportos. E a gente vê as concessionárias, tanto as privadas quanto a infraero, também reforçando os procedimentos de distanciamento, limpeza e tudo mais. Então, é chave o nosso papel para essa confiança, retomada da confiança. Certo. Solange quer fazer um comentário, né? Claro. O som, Solange, está... Desculpa. Diogo, eu queria colocar só um comentário em termos de sentimento de quem está aqui do lado de cá, desejando muito que isso se torne, né? Às vezes, propaganda ou o marketing, e de repente, o que a gente precisa é o passageiro falando. Será que é possível a gente fazer um ao vivo, botar lá o passageiro que está entrando no avião, que tenha essa disposição de entrar? Será que isso não seria legal? Vocês usarem a vida real lá para divulgar, olha, eu estou viajando, eu me sinto seguro. Porque quando a gente fala, às vezes a gente tem que ter a confiança, obviamente, né, transmitir a confiança, mas quando alguém está falando que está usando, de repente seria bacana. Isso iria nos ajudar muito. Depoimentos reais, de vida real, de quem está viajando. Legal, eu acho que sim. Na verdade, sempre que a gente consegue transmitir a experiência do usuário, né, que é um depoimento do usuário, é sempre melhor, porque gera mais confiança do que mais confiança, gera uma confiança adicional, porque é um depoimento de quem está presenciando, quem está utilizando, tendo experiência. Então, com certeza é uma boa ideia. A gente tem pensado em formas de como comunicar, seja através
comunicação técnica, porque nem é necessária comunicação técnica, né? Porque nem sempre o passageiro que está a bordo, por mais que ele confie, ele não sabe os procedimentos exatamente, então acho que tem as duas frentes, comunicação técnica, os procedimentos, protocolos que a gente segue como instituição, como indústria, mas também o depoimento é uma super boa ideia, tanto da jornada completa, a jornada no aeroporto, como a gente tem conseguido tirar praticamente todo o contato já em algumas experiências, em alguns aeroportos. Então, isso é super importante. Isso é algo que precisamos considerar assim. Certo. Já tem umas 2 perguntas aqui para você, Diogo, mas eu vou deixar para aquela segunda metade, onde o foco vai ser o aéreo. Eu queria... Solange tocou na questão da necessidade da viagem, da política da viagem. Edmar, você acha que a política vai estar mais rigorosa e essa necessidade ela vai ser olhada com uma lupa maior? Porque, teoricamente, pré-pandemia, as viagens todas eram necessárias. Agora, essa necessidade mudou de padrão? Eu acho que alguma coisa, né? Lá atrás, a gente viu várias empresas mudarem seus fluxos de aprovação, os seus cuidados, enfim. E a gente já tem visto uma mudança inversa, né? Então, empresas já deixando a política um pouco mais livre para que as pessoas possam viajar. E tem toda aquela questão de, primeiro a pessoa precisa querer, depois a empresa precisa deixar, e aí sim a viagem corporativa vai acontecer. Eu, particularmente, passando aí, né, o tempo que a gente já está de pandemia em casa, no início, eu tinha essa convicção de que as viagens iriam diminuir. Mas conversando com clientes, entendendo alguns clientes, principalmente que estão em expansão, se você pegar do varejo, ou até do próprio óleo, indústrias que já começaram a viajar, elas não diminuíram a viagem, inclusive elas aumentaram. Olha, quem tá entrando na live. Ao vivo. Já manda dar um tchau aí, já manda dar um tchau. Pois é. Vou ter que chamar ele aqui na live. Olha o chefinho aqui, ó. Mas eu acho que é isso. Eu não acredito numa diminuição, principalmente quando a gente fala em competição de negócios, né? A gente tem visto o C-level das empresas também querendo burlar as políticas e viajar para fazer grandes negócios. Eu acho que isso vai continuar. Certo. Kina, qual é a sua visão em relação a isso? A necessidade política da viagem? Como que você, que tem dados globais aí, né, do grupo JTB, como é que vocês estão vendo essa questão? Eu acho aqui que uma coisa o Edmar colocou, uma coisa é o viajante se sentir seguro para viajar, eu posso me sentir seguro para viajar. Outra coisa é a empresa, dentro das suas regras, do seu compliance, do seu duty of care pelos seus colaboradores, ela se sentir confortável em fazer essa liberação, né? Eu acho que isso daí ele só vem com a vacina, sem dúvida, é o que está sendo muito falado. Para as viagens corporativas, eu acho que a questão da vacina em larga escala, ela será super importante. Eu acho que não vai ser uma condição suficiente, mas vai ser uma condição necessária que exista. A gente eu torço, obviamente, para que isso daí se recupere muito rapidamente, os volumes e as viagens se recuperem rapidamente, mas eu acho que nós, como gestores, a gente precisa trabalhar com alguns cenários possíveis, né? E um dos cenários que a gente trabalha é com um cenário em que essas viagens, elas vão, não obrigatoriamente diminuir no longo prazo, mas elas vão ter uma característica muito diferente do que a que tem hoje. Eu comentei num dos eventos, numa das entrevistas recentes que eu participei, que o meu sentimento é de que o mundo ele ficou muito grande de repente, né? Em contraposição àquela afirmação de que o mundo estava cada vez menor por conta da globalização. O mundo ele ficou muito grande de repente. Hoje, para a gente fazer uma viagem dentro do Brasil, mas para o Nordeste, essa é uma viagem longa para a gente, uma viagem que a gente vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer. E aí, quando nós retomarmos isso, a gente voltar a viajar, eu acho que o formato dessas viagens ele vai ser muito diferente. A gente vai tentar maximizar a nossa estada, o nosso deslocamento, aproveitar isso da melhor maneira possível, eventualmente combinar isso daí com alguma possibilidade de viagem a lazer também.
para a gente tornar o mais eficiente possível essa ausência da nossa casa, da nossa região de trabalho. Então, acho que é um pouco assim que a gente enxerga, um dos cenários possíveis que a gente enxerga para essa retomada. Ô, Arthur, posso fazer um comentário rápido aqui sobre esse assunto também? Vamos lá. Arthur, o que eu percebo, né? Eu fui recentemente a São Paulo, o aeroporto de Brasília é lotado. Então, você percebe que tem o CPF e o CNPJ. Eu sei que nós estamos tratando aqui da viagem corporativa, mas eu percebo que o CPF já está mais seguro a viajar. E eu, nas minhas experiências de viagem, eu faço questão de compartilhar a minha jornada com os meus clientes e os meus colegas aqui, porque eu acho que o nosso papel como agência de viagens cada dia passa a ser mais consultivo. Então, se eu não viajo e se eu não promovo a viagem, eu estou induzindo que o meu cliente também não o faça. Então, quando eu viajo, me sinto seguro, como o Diogo falou, que o aeroporto está cuidando das questões sanitárias, que a companhia aérea está tomando todas as precauções, que eu também estou tomando as precauções. Eu fiz 4 viagens durante a pandemia e foram totalmente exitosas, e fiz questão de promovê-las, assim como muitos colegas da Abracorp têm feito. Aqui na Voitura, o que nós fizemos? Né? Essa preocupação de garantir para o colaborador do nosso cliente a tranquilidade ao viajar. Nós disponibilizamos uma landing page chamada Be Safe, e lá a gente coloca protocolos sanitários de todos os nossos parceiros. Então, mais uma vez, o papel da TMC muda? Não, sempre o papel da TMC ela vai ser consultiva e ela vai se adequar à necessidade do negócio. E outra coisa, eu acho que é de característica de cada mercado também. Então, vamos lá, o CPF está viajando, eu acho que o CPF voltou a viajar, ele está seguro em viajar. Eu viajei esse final de semana, aonde eu fui estava lotado, estou aqui saudável, estou bem. O CNPJ tem que começar a liberar o CPF a viajar, começar a ser ser um pouco mais flexível nas suas políticas, porque o negócio, em algum momento, ele tem essa necessidade, e quando eu falo da característica do negócio, eu atendo um banco público, um banco social. Esse banco não parou. Então, eu digo que é da característica do negócio. Esse banco está extremamente ativo. Então, assim, a minha percepção é que, com o cuidado necessário, dá sim para fazer, dá sim para a gente retomar esse negócio tão importante que é o turismo corporativo. Como que foi a sua experiência nos aeroportos? Como é que você analisa a experiência no aeroporto? Eu passei por 4 aeroportos, Arthur. Obrigado por fazer essa pergunta. O aeroporto de Brasília, me senti extremamente seguro. Tive uma dificuldade na ponte de embarque, onde eu percebi que estava tendo pouco distanciamento. Fiz uma observação quando eu retornei ao gestor do aeroporto. A gente tem uma relação muito próxima aqui. Congonhas, eu tive uma experiência sensacional. A companhia aérea que me atendeu fez as leituras dos cartões individualmente, cada um descia a ponte individualmente, no meio da ponte tinha uma pessoa ofertando álcool gel, dentro da aeronave, da mesma forma. Guarulhos, em virtude do tamanho do aeroporto e a concentração, você não consegue tanto distanciamento, mas as companhias tentam manter o protocolo. Na média, eu acredito que o saldo é positivo, tá? Na média é positivo, bastante positivo. E eu sempre relembro, Arthur, cada um de nós tem que ter os seus cuidados. Eu ando com o meu álcool gel, eu ando com a minha máscara, eu tento manter o distanciamento, e como eu falei, eu fiz 4 viagens e estou extremamente bem. Eu fui a São Paulo, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a cidades aqui do interior de Goiás que estavam no pico da pandemia, e retornei sem nenhum problema. Certo. Mas tem uma questão aí, Humberto, que é... Pera, Solange, vamos ver se casa com o que eu vou falar. Que é a questão da responsabilidade. Eu acho que as empresas estão receosas por causa da questão da responsabilidade. O que vai mudar nessa relação? O que precisa ser feito? Então, eu queria que vocês comentassem, começando aí pelo Gustavo. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? A responsabilidade que a empresa tem, e nós, como cogestores, né, das viagens corporativas junto aos clientes também temos, que é zelar pela integridade desse colaborador que está em trânsito, que está na necessidade de fazer essa viagem. Eu acho que esse ponto, primeiro, que aproxima, né, e tem, na nossa experiência, nos aproximado dos nossos clientes, e coloca a gente nessa responsabilidade de ser o radar desse cliente para trazer o máximo de informação possível para esse viajante, porque eu acho que a confiança que a gente estava falando antes, né, o que gera confiança para viajar, eu acho que é a informação, né, é você se sentir seguro de que você sabe quais são os protocolos, de que você confia
que aquela companhia aérea, aquele hotel e aquela locadora de carro estão fazendo o que tem que ser feito, e eu acho que essa responsabilidade compartilhada, ela desafia os dois lados a definir uma política e uma diretriz, né, com relação a essas viagens. A gente tem observado que esse é um processo dinâmico, é um processo orgânico que muda a cada dia, mas que o papel que a gente tem que desempenhar aí, na minha opinião, é dar essa confiança, né, e compartilhar essa responsabilidade pela integridade de quem está viajando. Quer comentar, Solange? Quero, é exatamente isso. O Gustavo falou muito bem, era o ponto que eu ia contrapor ao Humberto, sobre que a gente tem a responsabilidade individual sobre nós, sobre a família. Agora, no momento em que você é o empresário e tem a responsabilidade sobre todos os colaboradores, a coisa fica diferente. Esse duty of care, ele é muito mais complexo. Então, eu acho que é esse ponto que a gente está observando junto aos nossos clientes e junto a nós mesmos. Eu acho que no momento que as empresas se sentirem seguras, primeiro, para trazê-los de volta ao escritório, isso já vai ser um grande sinal de que a retomada vai começar a acontecer, né? Não dizendo que efetivamente, se voltar para o escritório, volta a viajar, porque as viagens terão condições diferenciadas de análise, mas eu acho que a gente precisa perceber o quanto nós estamos seguros ou não de trazer os colaboradores 100% para dentro do escritório. Então, esse é o ponto. Então, enquanto a gente não tiver essa segurança, a nossa responsabilidade é muito grande. Isso reflete como um todo no empreendedor, né? Ele está ali disposto a retomar o seu negócio em pleno vapor, sim, mas as consequências junto a esses colaboradores, ele é muito pesado. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que talvez as retomadas também para o escritório serão gradativas, para que a gente possa ter o controle, e eu acho que é isso que as empresas estão fazendo. Eu tenho também contato bastante próximo com esses empresários. Eles estão dizendo, as empresas como um todo estão fazendo políticas de retomadas por setores, em momentos alternados, para que possa ter uma avaliação, porque alguns escritórios que já fizeram experiências de 100% de retomada tiveram que recuar, e isso é muito ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que estar incentivando, sim, com todo o interesse de que a gente possa ter retomadas conscientes, tanto no home office, para o escritório, fazendo uma situação híbrida, e para as viagens. Eu acho que o que a gente vai perceber é que as seguranças vão ser passadas e essas responsabilidades também vão estar sendo mais adquiridas no momento de que a gente tenha a responsabilidade também do indivíduo, do cidadão, porque a gente vê hoje muito se falar de que vamos ter a segurança e do distanciamento, e a gente olha ali a praia, de tarde ela está lotada, porque as pessoas acham que pode trabalhar de manhã e de tarde para a praia fazer um tumulto, fazer uma aglomeração, e isso traz consequências. Enquanto a gente não perceber que estaremos seguros em termos de transmissão dessa doença, e de que as pessoas estão se protegendo, a gente fica com... Congelou, Solange. Congelou, mas uma das coisas que passam confiança em relação a protocolos, em relação à segurança, é comunicar bem também. E aí, a TMC vai precisar ter uma relação diferente com o fornecedor. Edmar, você acha que vocês vão selecionar mais os fornecedores, vão trabalhar com menos fornecedores? Como é que fica essa relação TMC-fornecedor? Bom, quando a gente fala de aéreo, né, sem dúvida, a gente vai trabalhar com todos. A gente tem feito um trabalho muito próximo dos nossos clientes. A gente criou uma página, né, com todas as informações dos protocolos e tudo mais, até para reforçar com as suas áreas de segurança do que está sendo feito, e que nos voos, né, a transmissão é menor do que a pessoa em casa, enfim. A gente tem feito bastante isso. Na hotelaria, eu acho que já é um pouco diferente, onde a gente tinha clientes
negociando com muitos hotéis, né, e não entregando efetivamente o que eles tinham prometido. Então, nós já estamos aqui com os nossos clientes tentando focar em menos hotéis para que eles entreguem e a gente consiga ajudar também a cadeia, né? Se o hotel fez uma negociação e está contando com aquele volume, nós temos aqui um papel super importante de garantir que o nosso cliente efetivamente faça isso. Certo. Pelo que vocês falaram, a retomada ainda está muito lenta no corporativo, precisa de muitos passos, precisa de segurança, precisa da questão da responsabilidade. Eventos, então, nem vamos falar, ou eventos híbridos já são uma realidade? Gustavo, vocês que fazem muitos eventos, incentivos, como é que você vê essa questão de evento híbrido, evento presencial, retomada de incentivos? Olha, eu acho que o processo da incorporação, né, do vocabulário, do conceito do híbrido, do digital para as agências e para os clientes foi um processo de aprendizagem muito rápida e uma demanda bastante intensa aí, até que a gente conseguisse, também, como agência, ajudar o nosso cliente a navegar por essas soluções, né, que se apresentaram de forma muito rápida. A gente está vendo uma demanda de eventos digitais bastante crescente. A gente está com alguns projetos no pipeline aí, com desafios de você fazer com que, né, a mesma entrega, a mesma potência, o mesmo impacto de um evento presencial possa se transferir para esse ambiente híbrido. Agora, acho que quando a gente fala dos eventos presenciais, e acredito que isso vai estar com um horizonte muito mais nítido quando tiver, de fato, a vacina e a possibilidade das pessoas se encontrarem novamente, eu acho que o que fica de aprendizado é que todos os eventos serão híbridos daqui para frente, né? Porque tudo aquilo que é o componente digital que se descobriu, né, nesse momento de pandemia, eles vão continuar acontecendo, ainda que o evento seja essencialmente presencial. Acho que isso foi uma descoberta muito positiva que a pandemia fez, né? Um aprendizado coletivo de que é possível fazer eventos também com alcances e impactos muito maiores. Agora, Gustavo, quando a gente fala de evento digital, muita gente acha que não precisa de uma TMC para fazer um evento digital, é só ligar lá o Zoom e fazer seu evento. Qual que é o papel da TMC na elaboração desses eventos digitais e até dos híbridos? Eu acho que tem eventos e eventos digitais, né? Tem aquele evento que sim, é possível você fazer um Zoom aqui, colocar 4, 5, 6 pessoas para se reunir. Agora, quando você fala em eventos que você tem uma audiência que é crítica para o teu negócio, com uma necessidade de uma ampliação desse alcance, uma necessidade de você trazer ferramentas de interação, aí você começa e mais do que isso, eu acho que tem um aspecto da integridade da tecnologia, para que ela de fato funcione, porque o evento bom é aquele que é contínuo e que sem intercorrências, né? E quando você fala em eventos digitais, a tecnologia é determinante, né? Precisa funcionar. Então, eu acho que aí é quando você, como cliente, né, tem que chamar os especialistas para ajudar a decifrar quais as melhores soluções. Certo. Kina, você acha que esse ambiente aí pós-pandemia, ou já no final da pandemia, ele favorece fusões e aquisições no mercado de TMCs? Acho que está sem som, né? Você está com som? Segue mudo para mim. Está no mudo. Ah lá, falou. Eu perguntei se ele ia comprar alguma empresa, congelou. Eu queria comentar, Arthur, você me permite depois sobre... Tá bom. Vamos ver se ele voltou. Voltou o som, Kina? Eu acho... Acho que não, Kina. A gente não está te ouvindo. Alô? Deixa o Diogo comentar e a gente já volta com você. Vai, Diogo. Não, o que eu ia comentar mais do que sobre o evento, eu ia comentar algumas certezas que a gente tem, porque a gente tem muito mais incerteza do que certeza hoje. Mas a certeza que a gente tem é que a indústria vai ser outra, né? Seja para eventos, seja para corporativo, seja para o turismo, seja para os hotéis, para as companhias aéreas. Então, essa é a certeza que a gente tem. E a segunda certeza que a gente tem, independente da pandemia, é que a presença física é insubstituível. Ela é ao 100%.
né? O que sim a gente tem que se adaptar é qual que é essa nova realidade. A nova realidade é que sim tem home office, que sim tem as tecnologias de streaming, de conexão virtual, mas a conexão presencial é insubstituível, isso a gente tem certeza, né? Seja ela... O que vai mudar aqui é a velocidade que ela vai voltar. Então, a velocidade que ela vai voltar vai depender de alguns aspectos. Primeiro, da segurança e confiança, dos protocolos e tudo mais, eventualmente da vacina também, mas o que também é outra certeza é que essa pandemia vai ficar, mais que essa pandemia, o vírus vai ficar. O que a gente tem que aprender é como que a gente convive com ele, né? Porque tem os protocolos, seja para ir ao mercado, seja para ir a um evento, seja para ir a voar. Então, esse é o que a gente tem que aprender a conviver, porque no futuro, todo mundo fala que pode ter uma nova pandemia. Então, como que a gente aprende a conviver e a viver nesse cenário? Então, isso é importante, de ter a segurança de que, eu acredito, a indústria vai ser outra, já é outra, né, completamente outra hoje, muito deprimida, mas ela vem retomando, como todos comentaram aqui, a tendência é positiva. E, para mim, a presença física é insubstituível, né? Tem um livro novo que saiu aí do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, ele comenta que ele quer todo mundo de volta para o escritório, para uma empresa de entretenimento e criatividade. Você imagina que poderia ser mais home office do que o contrário, e não, ele acredita que está junto, né? Então, a gente, por exemplo, já está pensando em próxima semana, já começa a retomada de escritório, né? Nossa, aqui até como a gente comentou, de uma forma diferente. Então, ou seja, a gente tem retomada? Sim, mas de maneira diferente e adaptada ao modelo novo, né? E até faço o convite aqui para a Solange, se a gente quiser voar junto, conhecer a aeronave e como que é voar se ela não tiver tido a experiência no protocolo novo, a gente convida ela para fazer uma viagem conjunta aqui para perceber e acho que fazer o depoimento que ela comentou. Certo, obrigado, Diogo. Tem até um comentário aqui do Jean falando que ele se sentiu mais seguro voando do que indo no supermercado. Então, fica aí o depoimento. Antes da gente passar para a fase de perguntas para o Diogo, eu queria que cada um dos 5 TMCs, em cerca de 1 minuto, falasse qual o papel da TMC nesse momento de virada, de transformação de mercado, de todas essas mudanças que vocês estão falando aí. Quem quer começar? Vamos de ladies first, Solange? Qual o papel da TMC nesse momento, Solange? Olha, é estar junto do seu cliente. Então, foi isso que a gente fez logo nos primeiros meses, né? Depois de passado os 2 meses e meio que a gente percebeu os ajustes que a gente precisava fazer, a partir daí a gente está sempre perto do cliente, fazendo com que o cliente perceba a sua presença em qualquer situação. Se a gente hoje não tem ou não tinha ainda, né, naquele momento, o que vender, a gente tinha o que apoiar. Então, o que a gente fez foi isso. Buscou junto ao cliente o que ele realmente estava precisando. Então, a TMC ela precisa estar aberta a não só oferecer os serviços da cadeia do turismo, mas do modo geral. A gente está aprendendo nessa pandemia que o que vale é o maior ativo que a gente tem, que é o nosso time, os nossos clientes e os nossos processos. Esses processos eles podem ser ampliados e, em conjunto com o cliente, ouvi-lo, o que ele está demandando. E foi isso que a gente fez, está fazendo e acredita que vai ser daqui para frente cada vez mais forte. Buscar ouvir isso. Então, hoje, como a gente era uma TMC, em que fazia a gestão das viagens corporativas, a partir da pandemia, a gente descobriu que a gente podia fazer mais. E aí nós estamos fazendo agora a gestão total das despesas desses clientes, que é o que eles estão precisando nesse momento, avaliar cada despesa. E a gente pode estar com essa expertise, ela pode estar junto ao cliente, demonstrando como os caminhos podem ser feitos em despesas conscientes, porque toda a indústria vai mudar, como a gente colocou aqui. Então, cada centavo gasto, ele tem que ser bem gasto. E por quê? Porque a gente não sabe também quanto tempo isso vai durar, quando os caixas vão fazer o fluido normal. Sabemos que nós não vamos voltar ao status anterior, a 2019, então quanto tempo isso vai levar, e estar junto ao cliente, assessorando eles com essa avaliação e a forma como está sendo gasto cada centavo, eu acho que é um bom sinal de que podemos estender os nossos serviços.
Joia, Solange, obrigado. Para quem não sabe, durante a pandemia, Solid Viagens virou Solid Gestão, por causa disso que a Solange falou aí. Kina, qual o papel da TMC? E aí depois você responde se tem um cenário propício aí para as fusões. Congelou de novo? Não. Vai lá, Kina. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês me ouvem, né? Sim, sim. Desculpa, eu estou com problema de conexão, já aqui as crianças têm celular, mas não resolveu. Eu acho que o papel das TNCs, eu acho que ele se torna ainda mais um processo que vinha mudando antes e se intensificou, ganhou força durante a pandemia. É um papel consultivo. Esse valor foi muito percebido pelos clientes, principalmente no começo da pandemia. Eu acho que a gente tem que intensificar essa oferta e facilitarmos a percepção de valor da TNC perante os clientes, né? Eu acho que a indústria está, juntando um pouquinho com a pergunta anterior, eu acho que a indústria nacional de viagens, em particular viagens corporativas, ela está passando por uma mudança enorme, porque assim, o que voltar para a pandemia, e não volta como era antes, historicamente, as TNCs, elas sempre foram um pouco, assim, elas contribuíam na giro da indústria, né? Historicamente, a gente paga antes o fornecedor e recebe depois dos nossos clientes. Essa é uma situação que ela não consegue perdurar dentro da nossa indústria na retomada. O perceber mudando, a gente está fazendo muitas mudanças internas para se adaptar daí para o futuro. Essa questão da conversão do atual para cartão de crédito. Porque o mercado é muito diferente. O próprio mercado das companhias aéreas, aí o Diogo está aí, pode nos ajudar com os comentários dele, mas eu acho que a indústria muda muito em termos dos players, em termos das ajudas que estão sendo dadas de forma bastante esperada para que as empresas, as companhias aéreas sobrevivam por esse momento de crise. Você vai ter movimentos como o de estatização de companhias aéreas que está ocorrendo em alguns países. Você vai ter ajuda financeiras providas por governos identitários para outras companhias aéreas. Então, vai ter uma nova configuração dentro dessa eu acredito, no meu prazo, é um pouco avião que a gente tem da JTB. Esse mercado inteiro, tanto do ponto de vista da CNC quanto dos fornecedores, ele vai voltar muito diferente. Muito difícil a gente, ninguém tem bola de cristal para gravar como será essa nova configuração, mas que eu falei antes, cabe a gente fazer alguns cenários possíveis e se preparar para esses cenários. Então, é o que a gente vem fazendo. Joia, Kina. Obrigado. Vamos aos 3 últimos. Agora vocês têm. Você viu que a Solange e o Kina falaram mais, então vocês têm 30 segundos para a gente ir para a parte do Diogo. Hein? Vai lá, Gustavo. Eu vou falar rapidinho, então, que eu acho que o papel da TMC, como meus colegas estavam colocando aqui, se tornou mais importante. Né? Acho que viagens dentro da pauta e da agenda das empresas se tornou um assunto mais relevante do que era, envolvendo outros stakeholders dentro das empresas, e acho que isso trouxe também um outro papel. As TMCs foram chamadas a desempenhar um outro papel, que na minha opinião é esse que eu havia mencionado, de ser esse radar de informação, né, de ser esse advisor para essas questões de política e de segurança e de bem-estar e de duty of care e tudo mais. Mas eu acho que o ponto mais importante, né, que eu acho que é uma transformação que a gente está passando, é que se não reverte, talvez interrompa uma tendência de automação dentro dos processos de viagens dentro das empresas, porque se percebeu que talvez tem uma necessidade de uma proximidade mais cuidadosa, mais atenciosa, um serviço mais próximo, né, desse viajante. E eu acho que isso é um efeito importante. Obviamente que a tecnologia está adotada e está implementada, agora eu acho que o papel da TMC como esse apoio para a decisão, né, e esse apoio para a informação, eu acho que ele se ampliou nesse momento. Joia. Obrigado, Gustavo. Edmar?
Bom, vai ficando mais complicado, né? Mas eu pensei aqui, a gente tem, né, a gente tem trabalhado muito o nosso senso de comunidade. Eu acho que quando a gente fala de cliente nosso, como a TMC, e que a gente ficou muito próximo dos nossos clientes, e não em viagens, mas sim na gestão do que eles precisavam fazer, e até de coisas que não precisavam, como até gestão de pessoas, os nossos clientes a gente ajudou. Eu acho que a gente tem um papel muito maior aí no futuro, de que as TMCs vão ter mais autoridade no mercado, seja perante aos seus clientes, seja perante aos seus fornecedores, onde tinha um papel de receber e repassar a informação, hoje a gente tem um papel muito mais de criar esse mercado e as políticas e como isso... Humberto, para finalizar essa rodada, qual o papel da TMC? Humberto, inclusive tem uma pergunta aqui para você, você citou a questão da compra direta com as empresas aéreas, tem uma pergunta se o funcionário público ele está apto a exercer as funções de um agente de viagens. Não está. Primeiro que a atividade do agente de viagens ela é regulamentada por lei. Nós somos especialistas, né? Você não vai num dermatologista para tratar do seu coração. Nós somos especialistas. Então, o funcionário público ele não está preparado para ser um agente de viagens. Não é só a questão dele não estar preparado. Eu acredito que o papel da agência de viagens também é consultivo no governo, e não só uma commodity para fornecer bilhete. Nós entendemos de políticas, de fluxos de aprovação, nós entendemos de como fazer uma remissão, um reembolso, de uma geração de vantajosidade e economicidade. A lei que regula esse negócio, que é a 8666, ela é muito clara, economicidade e vantajosidade. E a agência de viagens, ela consegue proporcionar isso. Voltando à questão aí do papel da TMC, Arthur, rapidamente, nós não paramos de trabalhar um minuto. Eu parei de vender viagens e eu comecei a gerar dados para os meus clientes. Os clientes tiveram que rever os seus orçamentos e as suas estratégias de viagem para os próximos anos. Então, a gente nunca parou de trabalhar, e a gente gerou uma aproximação e uma relação de confiança muito mais sólida do que tínhamos no passado. Né? Então, foi muito interessante. Você fez uma pergunta para o Quina, que eu gostaria de também poder participar da resposta. Se haverão aquisições e fusões no mercado? Eu acho que elas já estão ocorrendo, não estão ocorrendo às claras, mas as empresas já têm se falado, porque sabemos que tem grandes empresas com boas carteiras, mas que neste momento estão com a sua capacidade financeira comprometida, e outras que têm uma capacidade financeira maior, que essa união pode ser saudável para os dois e para o mercado. Né? Acho que o resultado final é trazer uma segurança para o mercado. O que nós não precisamos agora é de players do nosso porte saindo do mercado. Melhor uma fusão, uma união. Esse é o meu recado. E outra coisa, Arthur, reitero o meu pleito. O governo federal deveria ser a mola impulsionadora dessa retomada, com a responsabilidade, entendo o contraponto que a Solange fez, mas hoje dá para se viajar com responsabilidade, os equipamentos estão preparados. Eu sei que as empresas têm que ter essa responsabilidade pelo bem-estar e segurança do colaborador, mas essa informação cabe a nós, né, agências de viagem TMCs, repassar e trazer essa segurança à tona. Obrigado, Humberto. Agora o Diogo está ávido para responder as perguntas de vocês. Vamos começar com o Edmar. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, eu só escrevi até aqui no comentário interno, né, era como se tirasse a necessidade de receita para comprar remédio na farmácia. É óbvio que os laboratórios vão ficar super felizes, né, mas a gente não pode fazer isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente tem visto, né, no nosso caso no corporativo, uma antecedência média de compra baixa, porém um ticket médio muito baixo. Então eu queria saber como que está sendo esse ajuste de preços, né? Onde no passado, no início da pandemia, a gente se falava em ter uma tarifa igual ou maior. Boa pergunta. Na verdade, isso falando de julho e agosto, principalmente, a gente ainda via os preços bastante caídos aí quando comparado ao ano passado, principalmente, né? A gente entra em setembro, como vocês comentaram aqui no começo, a gente já vê os fatores de ocupação melhorando bem, né? Pegar a indústria toda, estava operou entre abril e junho, entre 50% a 60%, máximo 70% de fator de ocupação, que é muito baixo para a indústria, como vocês conhecem bem. Quando a gente começa a entrar em agosto, já passa dos níveis de 70%.
e quando a gente olhou agora, operando setembro, já os fatores de ocupação superando 80%. Então, isso traz, né, uma pressão maior já em preço, e quando a gente olha o AP curto, né, sim, os consumidores estão comprando mais curto, porque as viagens estão sendo decididas de última hora, né, porque ele vai de acordo com o que está vendo, se está retomando, se o cliente está retomando também lá no destino, se está aceitando a visita, ele principalmente o corporativo, ele não programa ainda longo prazo, porque ele não sabe como vai estar o longo prazo, mesmo que esse longo prazo seja 2 meses. Então, essa insegurança traz esse adepto curto, a venda mais curta, e o fator de ocupação que estava ainda deteriorando os preços. Quando a gente começa a olhar agora os fatores de ocupação mais altos, a gente já vê preços melhores. Claro que a gente ainda tem um estoque muito grande de pessoas que não voaram durante o período mais crítico da pandemia, que estão voando agora, que já estavam comprados, então ele não gera receita hoje. Mas quando a gente olha a receita sendo gerada agora para o futuro, a gente já vê ela um pouco mais saudável, tá? Então, essa precificação reflete muito ao momento que está, né? Ou seja, se ele está comprando mais longo, pela confiança ou não de como vai estar o futuro. Certo. Gustavo, sua pergunta para o Diogo. Diogo, eu queria aumentar aí a perspectiva. Eu queria entender o que muda na estratégia comercial da Latam com a sua chegada. E qual é a estratégia de canais e como é que você pretende conduzir isso daqui para diante Legal, muito boa pergunta também. Na verdade, assim, a estratégia, mais do que minha, é da Latam, né? A gente tem uma estratégia muito clara de como a gente atua no mercado, aqui falando do Brasil especificamente agora, de como a gente quer atuar no Brasil, né? Eu estou conduzindo, e claro, o relacionamento com vocês, né, com as agências corporativas, consolidadores, turismo, sites e tudo mais, claro que muda a forma de como se relacionar, mas a nossa estratégia de investido muito nos últimos meses, né, como vocês viram, a gente em 2019 foi a empresa mais pontual do mundo, e esse, vocês bem sabem, é um dos pontos super relevantes, se não o principal, para o mercado corporativo. Ele quer ter certeza que ele não só decola no horário, mas como ele chega no horário, e a gente foi a empresa mais pontual do mundo no ano passado. Também fizemos investimentos, principalmente em rotas mais corporativas, de já ter colocado Wi-Fi, né? Então a gente colocou em toda a frota 319, por exemplo, que operam muito a ponte aérea. A gente fez esse investimento. Também não terminamos ainda, mas toda a modificação das primeiras fileiras, com um pitch maior, né? Com um distanciamento entre os assentos maiores. Isso também visa muito o mercado corporativo. E aí a gente lançou a Premium Economy, que foi justo em março, e a gente lançou ela mundialmente, ou seja, em todos os mercados domésticos. Infelizmente foi em março, né? E aí você não tinha muito mercado nesse minuto, mas a gente já retomou, né? Então, seja pelo serviço a bordo, que hoje tá basicamente em rotas curtas, está suspenso, mas o assento do meio bloqueado, né? Também a preferência no embarque e desembarque, em fila e tudo mais, como vocês sabem. E também para as aeronaves que já tiveram modificação, tem um maior distanciamento entre as poltronas. Então, esse foco não muda. A gente quer o passageiro corporativo, a gente quer que ele retome, a gente sabe que ele valoriza mais, e além disso também, a gente, né, lembra que o ano passado a gente fez uma aquisição grande, de trazer a Múltiplos para dentro, que hoje é a Latam PES, que completou ontem, por sinal, 1 ano, a gente já trouxe ela para dentro, reposicionou a Latam PES, e a gente sabe que o fidelidade é um ponto muito relevante no mercado corporativo. Então, a gente vem colocando todas as ferramentas para a gente trazer o mercado corporativo de volta, com preferência para a Latam, né? Que a gente perdeu aí alguns anos por outros focos da companhia, mas a gente redefiniu isso muito claro, né? E aqui, com vocês, deixo super transparente que esse é o foco da Latam, né? De como a gente consegue trazer o passageiro corporativo. E também tecnologia. A gente tem investido em tecnologia, que a gente aproveitou na pandemia, desculpa, foi de acelerar os projetos de tecnologia que a gente já vinha fazendo. A gente acelerou nesses projetos, e daqui a pouco a gente comunica um pouco mais como muda a experiência completa do passageiro, não só a bordo, né, mas desde a pré-compra até o pós-compra. E também fizemos investimento em Santos Dumont, Congonhas, Florianópolis. Hoje, o check-in é remoto, até pelo WhatsApp. Então,
a gente tem feito cada vez mais para que o passageiro se sinta mais confortável, principalmente o corporativo venha. Então, esse é o foco que eu venho aqui para reforçar e fortalecer. E contamos aí com o mercado e como que a gente educa, como que a gente volta com a confiança para essa retomada ser mais rápida. Certo. Solange, sua pergunta. A minha pergunta está bem relacionada aí com a que o Gustavo fez, né? Exatamente era o ponto onde eu ia perguntar, mas então eu acho que a gente pode apertar ele um pouquinho mais, né? Ele deu uma escapulida ali, a gente pode voltar ao assunto e reforçar, né? Diogo, desculpa, mas você detalhou bem aí a intenção sobre o produto, né? Como o corporativo encara, mas eu gostaria de saber o seguinte: a gente viu aí ao longo dos últimos 4 anos um distanciamento que a Latam teve, não sei se posição estratégica, a gente não está aqui para avaliar os 4 anos passados, mas o share, a gente sabe exatamente como ele ficou, né? A perda desse share. E aí a posição, a gente percebe que houve um natural distanciamento dos agentes de viagem. Na sua chegada, você pretende dar essa revisitada sobre esse relacionamento? Porque talvez mais direto a pergunta que o Gustavo queria era assim: podemos contar com você olhando de volta para os agentes de viagem como um canal de distribuição em que possa ser apoiado? Nós precisamos de vocês e acho que a gente pode fazer a contrapartida de que vocês possam precisar também da gente. Então, era essa pergunta que eu queria fazer. Como ela, com a sua chegada, está vendo o reposicionamento do relacionamento com os agentes de viagem? Legal, obrigado, Solange. Para mim, o ponto fundamental, foi o primeiro dia com o time, né, tem 2 semanas que eu assumi a função, 7 anos da companhia, então conheço muito dos assuntos que estão em discussões transversais, seja em aeroportos, seja em manutenção, seja em frota, seja em tripulação e principalmente na área comercial. Então, tenho acompanhado bastante nos últimos anos e sei do que passou. Tá? Mas, para mais do que falar que passou, é o que vem, que acho que é o mais relevante. E a primeira coisa que eu comentei com o time é como que já mostro toda a disponibilidade para os agentes de viagem e para os clientes, porque é o principal, né? Para mim, a melhor fonte, ou uma das melhores fontes de gerar hipóteses, de gerar ideias, de gerar informação, insight para a gente melhorar, é falando com o nosso principal cliente, né? E seja através de vocês que falam com os clientes que estão voando conosco. Então, para mim, é o foco principal pegar a informação, como a gente reaproxima, provavelmente a gente não vai conseguir resolver todas, pelo momento também, né? Não resolver todos os anseios e vontades que as agências gostariam, mas o principal é ter um canal muito aberto, né? Eu venho de relacionamento comercial de outra área, mas de muita proximidade com os clientes, né? Fato para mim é que os principais insights, informações, hipóteses que a gente gera e traz para dentro de análise, influencia, seja malha, influencia produto, influencia tecnologia, se aproximando com o canal, com certeza. Certo, obrigado, Diogo. Humberto, sua pergunta. Eu estava ansioso por essa pergunta, Arthur. Você não tem ideia. Agora que eu vou apertar o Diogo mesmo. Você vê que está cada vez apertando mais, Diogo. Eu acho que o Arthur fez certinho. Gustavo, Solange, Humberto. Você vai ver como é que esse negócio vai ficar, Diogo. Gente, primeiro um depoimento, né? O Diogo veio da área de cargo da Latam, não sei se vocês sabem. Nós somos um operador logístico, talvez o maior operador logístico de medicamentos hoje do país, então a gente tem uma relação com o Diogo de longa data. Se ele conseguir repetir no corporativo, no passageiro, o que ele fez na cargas, tenho certeza que todos nós aqui estaremos bastante assistidos, muito bem assistidos. O Diogo ele tem uma característica muito bacana, que é essa disponibilidade. Passei o pano, agora vamos lá para a pergunta do milhão. Diogo, você sempre tem falado, né? Eu vi uma entrevista sua e agora você reiterou da importância do agente de viagem, dessa relação conosco, agente de viagem. Como é que você está enxergando essa questão do governo querer comprar direto e tirar a agência de viagens do negócio? Eu não estou aqui defendendo o meu negócio, tá, gente? Eu quero reiterar o seguinte:
Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a sua também está em perigo. Eu sempre falo isso. Então, eu falo que, se hoje o governo está indo para esse caminho, amanhã o mercado corporativo pode querer bater na porta da companhia aérea e comprar direto. E aí eu reitero a nossa importância. Eu gostaria de escutar de você, Diogo, o cara que tem um grande share de mercado. Né? Como é que você vê isso? Obrigado, Humberto, pela introdução. De fato, para quem não sabe, eu passei os últimos 7 anos em cargas aqui na companhia, então olhava todos os domésticos do Brasil e os outros países domésticos que a gente opera, e é muito pautado nesse tipo de relacionamento, em profundidade no relacionamento com os principais clientes. Então, a Voetura é um grande cliente, né, um dos principais clientes de farma que a gente tem, não só farma, mas também aqui em passageiro. Então, obrigado pelo reconhecimento. De fato, você pode atestar aqui essa proximidade, disponibilidade, mais do que isso, como que internamente como que faz para construir junto com os parceiros, tá? E sobre a compra direta, seja do governo, seja de outras empresas, essa decisão não está na companhia aérea. Acho que esse é o primeiro ponto importante. Não tem como, mais do que eu, Latam, ou a indústria aérea, controlar quando uma empresa quer comprar direto. Agora, essa é a decisão dela, né, da empresa. Outra decisão é da companhia aérea, essa eu controlo. A decisão da companhia aérea hoje é muito complexo para a gente atender direto. E isso a gente valoriza muito o canal, porque o canal, no final, ele está diminuindo os ruídos, né, ou seja, fazendo a relação mais simples, mais limpa, mais direta. Porque hoje eu não consigo fazer todo o atendimento que a agência faz, eu não sou uma agência de viagem. Eu tenho produto e tenho inventário para vocês venderem. Então, eu vejo com muita dificuldade esse tipo de movimento. Pode ser que seja um movimento do futuro, mas falando hoje do presente, é muito complicado para a companhia aérea entrar dessa maneira, dependendo das condições, a gente nem consegue oferecer as condições, né, nem consegue cadastrar em IATA. Então, eu vejo com dificuldade e vejo um pouco distante ainda essa realidade que eu acho que não vai ser hoje. Então, sendo bem transparente aqui com vocês, o canal, enquanto o canal gera valor, porque também é importante, enquanto a companhia gera valor, enquanto eu gero mais valor que a minha concorrente, vocês vão preferir comprar Latam. Enquanto vocês geram mais valor para o cliente de vocês, ele vai preferir comprar com vocês. E eu não consigo gerar esse valor que vocês geram hoje. Então, a gente está bem dependente a relação. Obrigado, Diogo. Cadê a tela do Kina? Tá aí, Kina, sua pergunta para o Diogo. Para mim tá mudo. Eu acho. Kina, escreve no chat sua pergunta que eu falo para o Diogo, vai? Beleza. Né? Enquanto o Kina escreve, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de várias coisas que são importantes para o passageiro corporativo, mas você não falou de malha. A malha também é importante, a gente quer saber o ritmo de retomada da Latam. Anunciaram 274 voos diários para outubro, mas ainda atrás das concorrentes que tem 400 e 500. Qual que é a previsão de retomada de voos domésticos? Legal, ótimo ponto, Arthur, porque, de fato, a gente também não adianta a gente ter um posicionamento claro, ter o produto, mas não ter malha. Isso é fundamental. O que eu gostaria de comentar primeiro, a gente sai de um cenário onde a Latam fazia voos, 750 voos por dia, pré-pandemia, e a gente chegou no vale de 35 voos por dia. Era, enfim, uma situação inimaginável, né? E a gente vem retomando gradativamente, acho que entre abril e junho, a gente ficou com uma maré muito reduzida, né? Todas as companhias, mas a gente também. E aí, a partir de julho, talvez um pouquinho mais tardio que a concorrência, a gente começou a retomada e os crescimentos entre o mês anterior, por exemplo, agosto contra julho, a gente foi a que mais cresceu, setembro contra agosto, a gente cresceu 50% a malha também, e agora em outubro, a gente cresce 25% contra agosto. Então, a gente vem retomando, saímos de 35 voos, tem dias que a gente está operando praticamente 300 voos, né? A média das 274, como você comentou, e a gente tem buscado incrementar um pouco mais ainda, ou seja, seguimos crescendo, novembro vai ser maior que outubro, e dezembro, assim também, tá? Em janeiro, igual. Então, a gente já está olhando a malha Winter, né? A malha que vem agora, foi publicada, ela vem crescendo gradativamente. Sobre a decisão de como as outras companhias estão operando, versus a gente, eu não sei qual a decisão das outras, mas falando da a nossa decisão, mais de que market share, a gente decidiu por margem.
né? Sabem que a gente é uma companhia diferente das concorrentes, a gente é uma companhia que tem um peso maior e mais relevante do que os concorrentes no internacional, e é o setor que mais está impactado, muito mais impactado. A gente está operando agora em outubro um pouco menos que a metade do que a gente operava antes no doméstico, e o Inter a gente não está operando 10%, 11% do que a gente operava antes, então menos 90%, você imagina o que é isso, né? No internacional, onde a gente tem os equipamentos mais caros, os voos mais longos e mais custo. Então, para a gente é diferente do que nossas concorrentes. Falando na decisão da Latam, a gente vem decidindo por margem, né? Ou seja, funciona, a gente consegue sustentar esses voos. Esses voos, claro que a gente fizemos vários voos com perda, mas porque a gente precisava atender, precisava seguir voando, mas a gente cada vez mais buscando rentabilidade para que funcione, porque a gente precisa ser sustentável, a gente não quer operar hoje, a gente quer operar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. A Latam segue com a história, né? A gente pega a história completa da Latam, a gente tem mais de 90 anos, né, somando desde o período de quando começou no Chile. Então, é o que a gente quer, a gente acredita nisso. Então, sim, me preocupa o market share, a gente olha isso com certeza, mas me preocupa mais a sustentabilidade, Arthur. Mas, respondendo o ponto, a gente retoma assim a malha, porque mais do que o passageiro corporativo, lembra que o passageiro corporativo, quando ele voa, como o Beto brincou aqui, quando ele voa no CNPJ, ele voa na malha onde ele quer, né, onde precisa, ter a reunião, visitar o cliente, fechar negócio. Mas quando ele voa no CPF, esse mesmo passageiro voa turismo. E para isso ele precisa de uma malha robusta. Não adianta só oferecer malha corporativa. Quando ele for para lazer, ele não vai ter onde resgatar os pontos, ele não vai ter onde resgatar ou viajar com a família. Então, é importante essa malha. Quando a gente olha, por exemplo, citando 2 dados para vocês rápidos, Guarulhos, a gente já retomou 100% dos destinos que a gente operava pré-pandemia. Tá? Todos os destinos que a gente operava desde Guarulhos já estão retomados. Em Brasília, que é o nosso segundo principal hub, a gente já retomou agora, falando na malha de outubro, tá? 90% dos destinos. Então, basicamente, a gente retomou toda a malha dos 2 principais hubs. E dos todos os destinos que a gente operava, a gente só não retomou Bauru e Campinas. Todos os outros destinos a gente já retomou. Então, a gente vem, primeiro, tendo toda a cobertura e agora aumentando as frequências. E a outra coisa que a gente fez, que você comparou muito decolagens, mas comparando equipamentos, a gente é a companhia que mais está voando os equipamentos grandes. 767, a gente tem voado o 350, a gente tem voado o 777, então a gente também tem colocado mais oferta na mesma decolagem. Então, quando a gente compara a SK, é um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas um pouco diferente. Isso a gente tem colocado principalmente no Norte e Nordeste, esses grandes equipamentos. Certo. Bom, o Kina estava com problema de conexão. A pergunta dele é sobre o Code Share com a Azul, que começou no mês passado. Está funcionando a contento e quais os próximos passos? Legal, boa pergunta, Kina. Sobre Code Share, né? Na verdade, se perguntasse para a Latam há 6 meses atrás se a gente imaginava ter um Code Share com a Azul, a resposta provavelmente era não, né? Mas quando a gente entra na pandemia, a gente tem que, ou seja, com a indústria mudando completamente e todo mundo perdendo dinheiro, um funcionamento muito complicado, os passageiros não conseguindo vir, então, isso não vem por má gestão, né? Não foi porque a gente não chegou aqui, a indústria não chegou aqui por má gestão. Você pensa em 2019, 2012, foram bons anos para as companhias aéreas, no geral, como indústria. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é se reinventar. E a Azul tem uma malha complementar, não tem uma malha tão sobreposta, né? Tem o seu principal hub em Viracopos, a gente tem nosso principal hub em Guarulhos, a gente consegue, com esse Code Share, acessar mercados que a Latam não consegue acessar. A gente vinha crescendo, sim, em mercados, em cidades um pouco menores, como a gente inaugurou Chapecó, Maringá, a gente tinha outros planos, mas quando a gente olha essa pandemia, dificulta todos os planos. Então, de investimento, pelo tamanho da indústria, de passageiro corporativo, e a Azul já tem, né, consegue acender alguns mercados que a gente não tem acesso, e também a gente gera alguns mercados para a Azul que ela não tem acesso. Então, respondendo se tem funcionado bem, a gente começou com um pouco mais de 20 rotas, isso foi na segunda quinzena de agosto, a gente agora, depois de 40, quase 50 dias do início do Code Share, a gente já está vendendo, somado as duas, né, o que a Azul vende de Latam e que a Latam vende de Azul, 93 rotas, que a gente já vende em conjunto, a gente vende 56 da Azul e a Azul vende 38, se não me engano, são 93 destinos. Então, a gente tem avançado gradativamente em rotas não sobrepostas, né? Tá? Então, acho que esse é o principal. O Code Share tem, pelo momento,
e no momento tem funcionado e tem evoluído. Então, o que mostra essa evolução é o avanço de quantidade de rotas. A pergunta aqui, e o Inter, não sei se é para mim, para responder agora. É para você. O Gustavo está fazendo a pergunta sobre o Internacional. O Inter, aí, só separando, o CodeShare não abrange o Inter, tá? Então, eu imagino que você está perguntando... Mas tem planos de abranger o Inter em algum momento? Não. Ainda esse ano? Tem alguma o CodeShare, perspectiva? hoje, que a gente está focado e assinado, é o CodeShare de rotas não sobrepostas nos principais hubs. Né? Estamos falando Guarulhos, Viracopos, Porto Alegre, Confins, Recife, Curitiba e Brasília. Então, nessas rotas, a gente está focado 100% na boa execução, porque tem vários desafios, Gustavo. Não é tão simples, né? Eu comentei aqui o que está funcionando. O que é difícil, claro, é reconhecer o passageiro corporativo que compra no outro site, porque eu não tenho o mesmo nível de informação de quem compra Azul no site da Latam e vice-versa. Reconhecer no aeroporto, então tem vários desafios. Tecnologia, até, por exemplo, para citar coisas simples, né? Na hora de pegar o ônibus, se ele está em Guarulhos e depois tem a conexão com Congonhas, ele usa o nosso ônibus, usa o da Azul, como é que ele vai para Viracopos? Então, esses pormenores a gente vai aprendendo, não dá para prever tudo, e a gente vem aprendendo com a evolução. Então, a gente está focado na boa execução do CodeShare que a gente está assinado, que é 100% doméstico. Vamos lá, última rodada de perguntas para o Diogo. Edmar? Não, acho que eu queria essa questão do CodeShare, né, mesmo. Acho que a gente olhou para isso, acho que a maioria aqui, pelo menos os agentes, né, com quem eu conversei, pensou, putz, já estamos cheios de problemas, vamos ter mais um pela frente, né, que é a venda do CodeShare. A gente sofreu bastante aí no início. Não sei se você consegue responder a pergunta, mas se olhasse hoje, né, vocês fariam... Eu imagino que você fala dificuldade... por comprar o voo, né? Da venda, da remarcação, de tudo, né? Sim. Passageiro. Eu sei que a gente gerou dor de cabeça e até esse final de semana a gente teve um outro problema também. Mas aí, para te responder, primeiro, o que causou o problema é um descompasso ainda de informação da malha, porque lembra que a gente está num momento que, principalmente até setembro, eu acho que daqui para frente vai ser menos, principalmente a Latam, principalmente, a gente quase não tem mais cancelado o voo, né? Mas a gente estava com um problema muito grande de FO, de fator de ocupação. Então, o que acontecia? Tinha muito cancelamento tático, ou cancelamento de um pouco mais de curto prazo, de dentro do mês, ou dentro da próxima quinzena, e aí o que acontecia? Uma desincronia de informação daquele voo que eu estou vendendo Azul, ou do que a Azul está vendendo Latam, que é cancelado, mas não é atualizado automaticamente. Então, o que acontecia é que a gente vendia, né, vocês compravam, através do site, um voo com uma dos trajetos com a Azul ou com a Latam, que deixou de existir. E aí o passageiro não conseguia resgatar. Isso, de fato, é uma dor de cabeça. A gente tem melhorado cada vez mais essa informação para que ela seja o quanto mais automática, melhor, né, para evitar isso. A gente chegou níveis, por exemplo, de 20%, 30% de problemas, e chegamos depois nível muito próximo a 1%, 2% de erro, né? Isso é comum, mesmo a própria nossa malha às vezes acontece. Então, isso a gente buscou para tirar esse principal ruído, porque no final é muito ruim para vocês aqui. Então, vender o CodeShare é novidade e ainda tem um erro. E se a gente se arrepende, de maneira alguma, né? Talvez para se planejar melhor nesse ponto, né? Como eu comentei com vocês, a gente descobrindo coisas ao longo da experiência. Mas o que prejudicou esse ponto específico também é o momento pelo cancelamentos mais táticos que têm acontecido. Ou que aconteceram, principalmente. Joia. Humberto, sua última pergunta aí para o Diogo. Tá sem som, Humberto. Agora sim. Diogo, vamos falar um pouquinho de segurança para o mercado em relação à situação do momento que a pandemia provocou em nossas empresas, né? Como a Latam vem se comportando e se capitalizando para enfrentar essa crise, para nos transferir um pouco de segurança, nos transmitir um pouco de segurança. E aproveita, Diogo, e dá uma atualizada que passos que estão em recuperação judicial. Vamos lá. Ótima pergunta, porque não podemos esquecer que a gente está
no capítulo 11, ou Chapter 11, como a gente fala muito, é que é um pouco diferente da recuperação judicial, ou um tanto diferente da recuperação judicial brasileira. A gente entrou com esse recurso na Corte Americana, né, em Nova York. E por que em Nova York? Porque lá é um dos principais das companhias aéreas, porque também é um fórum onde se resolve muito dos contratos de leasing, né, dos aviões. Então, por isso que a gente entra e acende isso nos Estados Unidos. E é uma ferramenta que a gente não esperava usar, claro, né? Não é uma vantagem, preferia não estar em Chapter 11, com certeza, mas que a pandemia nos colocou. E a gente, diferente de outra situação, de outras companhias que entraram no passado, americanas, até outras latino-americanas, a gente entrou no momento capitalizado. A gente sabia que a primeira fase, que a gente olha sempre 3 fases aqui da pandemia, a primeira fase era mais dura, que a gente considera que passou, que é não ter passageiro algum, ou quase nada de passageiro, né? Que a gente comentou aqui, a gente voava como o Latam, quase 1.200 voos por dia, a gente chegou a voar menos de 80 voos, 50 voos um dia. Imagina que é passar de 1.000 para 50. Então, essa era a primeira fase, ou seja, como que a gente passa a primeira fase que a receita vai subir? A gente não vai ter receita nenhuma e a gente entrou no modo hibernação. A gente tem o privilégio de ter um portfólio diferente, que o setor de cargas continuou voando e a gente conseguiu ativar muito de receita em outro setor. Mas olhando o passageiro, a gente entrou basicamente 3 a 4 meses de hibernação. Então, essa era a primeira fase. Essa primeira fase a gente sabia que é de receita zero, então como que a gente se reorganiza? Aí, nesse momento, já sabendo que ia acontecer isso, a gente falou, um dos instrumentos super relevantes que a gente consegue nos reorganizar financeiramente, que a pandemia nos colocou, e não por má gestão, como eu já comentei, é como que a gente consegue reorganizar finanças, o nosso lado financeiro. Então, a gente entrou com, se pegar os nossos relatórios no primeiro trimestre, a gente fechou o primeiro trimestre, né, 31 de março, com 1,4 bi de dólares em caixa. Então, não é que a gente entrou, geralmente as companhias entram, se acende a recuperação judicial, o Chapter 11, quando não tem caixa mais. A gente tinha 1,4 bi de dólares em caixa. Então, a gente entra num momento diferente, sabendo que essa primeira fase tinha que passar e ter caixa para sobreviver esse primeiro pedaço. Fizemos ajustes, entramos com code share, conseguimos avançamos no JBA com a Delta, claro que isso tudo visando o futuro, né? Fechamos a filial da Argentina, fizemos várias medidas, fizemos redução de pessoas aqui no Brasil e também fora, então, também acordo coletivo de redução salarial, tudo que a gente precisava conter de custo nessa renegociação de contrato com vários fornecedores. O segundo momento é o momento da retomada, que é o que a gente vive agora, ou seja, quando o passageiro começa a retomar confiança, as barreiras começam a baixar, não estamos no final dela ainda, mas estamos no começo, que já é a virada. Então, nessa segunda parte. E a terceira é quando estiver muito mais próximo do que era antes. Então, e por isso que entra muito bem da nossa estratégia no plano do Chapter 11, porque a gente precisava renegociar. A gente precisa renegociar muito os contratos grandes, né? Seja frota, seja bancos e tudo mais. E aí, tanto é o plano robusto que a gente apresentou, que acho que é bem relevante essa pergunta, a partir do momento que a gente fez o file, né, ou seja, a gente faz a entrada no Chapter 11, que foi dia 26 de maio, nesse minuto o Brasil, a filial do Brasil não entrou, mas um mês depois entrou, a gente já entrou com uma proposta de financiamento pelos acionistas de 900 milhões de dólares. Né? No momento que a gente fez a entrada, e a gente, no plano, que precisava de 2,4 bilhões de dólares para passar o nosso plano todo, né, que a gente acredita passar. E tanto é que a gente conseguiu, há 2 semanas, a aprovação do juiz e conseguimos capitalizar esses 2,450 bi de dólares vindo de financiamento privado e financiamento de acionistas. Então, a gente hoje está numa situação muito diferente do que estava, ou seja, a gente tinha dinheiro em caixa, novos financiamentos, e lembrando que esse financiamento fora é muito mais barato que o financiamento no Brasil, né? Então, a gente segue ainda negociando com o BNDES, saiu sim o acordo para Gol, saiu o acordo para Azul, mas a gente segue negociando, mas esse financiamento é mais caro do que o financiamento lá fora. Então, a gente segue analisando, mas esse instrumento é importante para a gente passar e reorganizar a companhia, seja a organização de si, pessoa, de forma, estrutura, e reorganização financeira. A gente se vê muito mais seguro. Em nenhum momento a gente parou nenhuma operação e a gente segue a empresa mais pontual desde o início. Então, isso é muito importante. Né? Mesmo durante o período, seja todos os voos, seja de carga, seja de PAX, a gente seguiu a empresa mais pontual em todo o período.
Certo, Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Você citou aí a questão da Delta, é a pergunta que o Kina quer fazer para você. E como que está o joint venture? Já foi aprovada pelo CAD? O que vem aí? Que cold shares? Qual o plano aí para parceria com a Delta? A gente vê com muito entusiasmo essa joint business, né, agreement, que a gente chama, que é essa junção, esse alinhamento comercial entre as duas companhias. Primeiro que ela é mais potente hoje, porque ela tem, hoje, falando, né, pré-crise, porque hoje a malha está muito reduzida, mas olhando no contexto, ela tem muito menos sobreposição do que a JBA que a gente tinha tentado avançar com a American Airlines. A American Airlines tem muito mais sobreposição com a malha da Latam. A Delta não. A gente tem um único destino, né, que é Guarulhos JFK, que era em comum pré-pandemia a Delta. A gente vê com muito potencial, né, a Delta não tinha, exceto quando ela tinha aqui a parceria com a Gol, mas ela tinha um acesso ao Brasil. A Latam traz o acesso para a Delta para a América Latina, a América do Sul inteira, né? Mercados domésticos, mercados internacionais, mercado regional entre os países aqui da América do Sul. Então, a gente vê com muito entusiasmo esse joint business, porque a gente consegue oferecer para o nosso passageiro muito mais opção, né? Com uma das melhores malhas domésticas dos Estados Unidos, uma malha muito robusta para a Ásia, uma malha muito robusta para a Europa, também complementar. Então, a gente está muito entusiasmado, mas temos que lembrar que a aprovação, por enquanto, foi no CAD, tá? Que é um passo muito importante, e a gente conseguiu a aprovação sem mitigação e sem restrições, então a aprovação full. Falta ainda a corte chilena ser aprovada no Chile, para a gente poder implementar. Então, por enquanto, a gente não pode usufruir, não pode implementar, também não teria tantos voos, mas, de toda forma, a gente precisa da aprovação no Chile para fazer toda a implementação. Joia, obrigado, Diogo. Solange, sua pergunta para finalizar. Bem, eu, na verdade, não tenho uma pergunta. Eu já tirei. Foi? Então, eu não tenho uma pergunta específica, eu tenho um pedido, né? Eu gostaria que você pudesse nos deixar uma mensagem de otimismo aí para os agentes de viagem que estão nos ouvindo, e reforçando aquilo que a gente tentou colocar aqui para você, de que precisamos, como agente de viagem, total apoio de uma empresa que vai, obviamente, nos ajudar a sair desse momento, como clientes, como fornecedores, né? Nós precisamos de todos vocês na cadeia, precisamos estar juntos. Então, eu queria que você pudesse nos dar essa sua mensagem para todos que estão nos ouvindo, e que possamos ter um alento aí de resiliência, de aguardar, ou de esperança de quanto tempo a gente possa suportar isso juntos. Precisamos estar todos juntos. Bom comentário, Solange. Acho que é fundamental, né? Nosso papel, não só da companhia aérea, mas em conjunto com vocês, de trazer isso. Mas a primeira coisa que eu diria a mensagem que eu queria passar com vocês, uma delas, principal, é a proximidade dos canais, né? Nós com vocês, né? Principalmente eu e o time, muito próximo para a gente, porque a gente vai sair junto. A Latam não vai sair sozinha, né? A Latam precisa do passageiro acreditar, das agências também conseguirem vender, e a gente precisa do passageiro com vocês. Então, essa proximidade para mim é fundamental, né? De entender qual o nível de retomada de cada um, porque também tem agências que atendem alguns setores que já retomaram mais rápido, né? Outros setores que ainda estão com políticas muito restritas, por exemplo, os bancos estão com políticas super restritas, mas o óleo e gás, por exemplo, não. Então, entender o momento de cada um. Então, essa proximidade é o primeiro ponto para entender o timing de cada um. O segundo é a gente ter por trás, né, do discurso e da proximidade o produto. Então, o produto é o quê? É a malha, é o protocolo de segurança, é a segurança no aeroporto, é a tecnologia que a gente vem investindo. Então, isso vem avançando e os protocolos já são super seguros. Então, isso é o segundo ponto principal, né? E o terceiro é continuar sendo sustentável, porque não adianta eu atender vocês em 2021 e em 2022 não está aqui para contar a história. Então, é como que a gente vem recuperando essa retomada gradativa, né? E tendo sinais de positivismo, ou seja, como fator de ocupação, preços melhores, como que a gente também acompanha esse crescimento e esse ritmo, né? Porque a gente estava com planos, por exemplo, no doméstico de outros países, e o país fechou toda a fronteira, não só internacional, mas doméstica. Então, não adiantava nosso plano mirabolante nenhum, porque o governo não precisava a gente voar.
o Brasil, em um momento nenhum, fechou o espaço aéreo, né? A gente continuou podendo operar. Então, depende, claro, também de governos e tudo mais, das políticas públicas, de como vai ser sustentável, mas o que a gente precisa é operar e seguir o ritmo de como a gente vê as reações do mercado. Isso vem de vocês, vem das empresas que a gente fala, vem dos protocolos, vem da indústria. Então, o que a gente precisa é crescer sustentável para seguir crescendo. Sim. Joia, obrigado, Diogo. Acho que cobrimos vários assuntos, tanto da Latam quanto do mercado de viagens e eventos corporativos, então queria agradecer a vocês, agradecer a quem assistiu. Vai ficar on demand o vídeo, a gente vai fazer matérias a respeito também, e que bom que a Latam começou esse diálogo importante aí com os agentes de viagem. Então, queria agradecer, obrigado. Alguém quer falar? Humberto, você está sem som. Não, agora apareceu. Só fazer um convite ao seu público, né, o público do Panrotas, composto por muitos agentes de viagem. Nós estamos no meio da BAV Collab, é o primeiro ano de uma BAV numa plataforma online, é até bom que é uma experiência nova, e assim como o Gustavo falou, quem sabe ano que vem ela vai ser presencial e online, eu acho que é uma tendência irreversível, então eu gostaria de aproveitar e convidá-los, os agentes, o seu público, sua audiência, para que participe lá conosco, nos prestigie também. É isso aí. Latam tem stand lá, Panrotas tem stand lá, visitem a gente. Então, mais uma vez, obrigado ao Quina, ao Humberto, Gustavo, Solange, Edmar e Diogo. Obrigado, gente. Obrigada, tchau. Protejam-se. Obrigado. É isso aí. Tchau. Obrigado a todos, prazer.